Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho com vocês, nesta reflexão, o texto do livro de o livro de 1 Coríntios, os versos 1 até o verso 6 e dos versos 11 até o verso 13. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. E todos conheceram o mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Agora o verso 11 a 13. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Os perigos das turbulências na vida. Todos nós, desde o primeiro homem até o último homem que nascer e pisar este planeta, passaremos por tribulações, por provações, por angústias, desde o nosso nascer até o nosso morrer. Ninguém escapa. Em um momento ou outro, sempre virão turbulências. Vencemos uma
e logo depois pode vir outra em momentos que não esperamos. As turbulências, elas podem trazer benefícios para aquelas pessoas que estejam bem preparadas para suportar, para aguentar os reveses da vida, de ser tombado e curvado até tocar o chão, mas não ficar no chão e levantar de novo. Mas para outras pessoas que não estiverem bem preparadas, as turbulências podem tombar e podem derrotar, e alguns não chegam a se levantar mais. Por isso, a advertência no verso 12. Aquele que estiver em pé, olhe que não caia. E nessa possibilidade de não estar bem preparado para o que se possa vir, é aí que mora o perigo. Porque as turbulências fragilizam o ser humano, fragilizam a sociedade, fragilizam o contexto onde estamos inseridos. Pode ser família, pode ser uma empresa, ou mesmo uma agremiação religiosa, ou mesmo um indivíduo sozinho. E as advertências desse texto se encontram no seu contexto. Elas estão alicerçadas em cima da história dos israelitas que, saindo do Egito, morreram no deserto, porque foram pegos, despreparados, como veremos há pouco. Paulo aborda esse tema porque ele estava também atravessando, juntamente com os irmãos de Corinto, semelhante situação. Veja o capítulo 9. E, portanto, eles estavam com a tendência de proceder exatamente como os israelitas que saíram do Egito a caminho da terra de Canaã. Na segunda parte do capítulo 9, Paulo mostra a sua firmeza, o seu denodo, a sua abnegação, dizendo que diante de nenhuma circunstância ele seria demovido da sua chamada e do alvo proposto para ele. Mas vejam os perigos. Se não estiver bem preparado, com bastante firmeza no alvo a que se propôs atingir, a turbulência pode fazer perder o alvo de vista. O povo israelita saiu do Egito sob o poder de Deus, poder miraculoso, poder que derrotou por completo um reino inteiro. E ao chegarem diante do primeiro obstáculo, o Mar Vermelho, o povo queria voltar. Perdeu o alvo. O alvo, a meta, era sair do Egito, atravessar o deserto e assumir a posse da terra prometida em Canaã. Perderam de vista.
Em outro momento, quando Deus chamou Moisés para subir ao monte, para receber instruções, o povo embaixo criou para si um deus de ouro, um animal, um bezerro de ouro. Perderam de vista o alvo. Quando faltou o pão, Deus mandou o maná. Enjoaram do maná, Deus mandou codornizes. Tiveram sede, Deus fez brotar água da pedra. E o povo perdendo a sua visão. A visão da razão para a qual fora chamado. Qual é a visão sua? Qual é o alvo seu para a sua vida? Qual é o alvo seu para qualquer empreendimento que tenha começado? Qual é o alvo seu para a igreja que Deus colocou você? Qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? O segundo perigo. Uma vez perdendo de vista o alvo, também perdeu-se a bússola. E quando não se tem para onde ir, qualquer lugar serve. E quando não se tem a bússola, porque perdeu-se o alvo, corre-se o perigo de buscar socorro, de buscar assistência, de buscar ajuda em uma entidade, ou em uma fonte, ou em uma pessoa que não tenha nada a ver com o alvo proposto por você quando você começou a caminhar a jornada. Perdeu-se de vista o alvo, instala-se a confusão de mente, turba-se a visão e você vai buscar socorro e assistência em uma fonte que não tem nada a ver com o alvo proposto. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo 12, advertiu: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os olhos do alvo. Retome a caminhada. Retome do ponto onde parou. E como Paulo, ninguém irá demovê-lo do seu compromisso. Pior de tudo, o último perigo que vamos abordar hoje, existem mais, mas este é o perigo de ser rejeitado, de ser reprovado e demovido. No caso dos judeus, lá no deserto, foram buscar ajuda nos deuses amonitas. Os amonitas e os moabitas eram oriundos da relação de Ló com as filhas. Deuses que praticavam cultos sexuais com os homens e mulheres tinham esta prática. Nada a ver com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Resultado: Números 25, de 1 a 9. No verso 9 reza: naquele dia caíram entre eles, entre os judeus, cerca de 24.000 pessoas. No verso 6 que lemos, diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto.
E todos que saíram do Egito, exceto 2, Josué e Calebe, não entraram na terra prometida. Ao ser rejeitado, perde-se a bênção e perde-se a esperança. Mas note bem, não importa se você crê ou não crer no Deus Criador, Senhor do céu e da terra, não importa se você crê ou não crê no seu interventor, que é Jesus Cristo, diante de quem um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não importa, porque aquilo que eu penso e aquilo que você pensa a respeito da realidade última não vai mudar, não vai alterar nada dessa realidade última. O que é, é. E o que há de ser, será. Se alguém precisa mudar e se adequar à realidade última, é você e eu. Por isso, Paulo adverte no verso 13, olha, não veio sobre vocês nenhuma provação que não fosse humana, mas fiel é Deus. A turbulência passa, esta vai passar, mas virão outras, e mais outras, e mais outras, e mais outras. Mas aquele que estiver plantado na promessa, Deus não permitirá que sejais provados, tentados além do que podeis suportar. E juntamente com a provação, Ele provê o livramento. Não perca de vista o alvo proposto. Levante a cabeça. Ele tem uma saída. Não perca de vista Deus. Não perca a vida. Não perca a alegria, a paz e o descanso. Ele está no controle. Que Deus abençoe. Curta, compartilhe, inscreva-se e coopere. O Senhor seja convosco. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar.
Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.